e propriedade intelectual. A discussão ela não vai se esgotar aqui. Não sei a expectativa que vocês têm, se é sair com a listinha de soluções para angústias que vocês tenham, mas eu, particularmente, vou trazer mais problemas do que solução. E esses problemas vocês vão levar para casa, para os seus grupos de pesquisa, para as suas empresas, para as suas indústrias, para as suas discussões e tentar e conjecturar em conjunto essas soluções. Existem algumas soluções prévias, mas elas não são gerais, elas não resolvem todos os problemas. E outra coisa que é importante na minha fala, deixar claro, é que eu vou fazer um recorte muito específico com a Lei Geral de Proteção de Dados, que é o que eu venho trabalhando. Então, com certeza, as outras falas, elas são muito mais especialistas em propriedade intelectual, em propriedade industrial, em direitos autorais. A minha fala é muito mais um recorte dessa consequência, dessa regulação e dos aspectos técnicos no que diz respeito à ciência da computação, quando a gente fala de dados pessoais. E aí eu vou começar, como toda pessoa do direito, mas tentando tirar o juridiquês, da gente lembrar que todo esse tema ele é constitucional antes de qualquer coisa. A gente está falando sobre novas leis, leis complementares, leis ordinárias, alterações de lei, mas isso já está previsto na Constituição do nosso país desde 1988. Tanto os direitos autorais, as propriedades intelectuais, a proteção aos dados pessoais. Em 2022, a proteção aos dados pessoais tornou-se direito fundamental, o que traz um peso muito maior, porque a atenção com a proteção aos dados pessoais, ela não é mais uma lei que veio complementar um sistema, um ecossistema digital. Então, é só essa ressalva que eu faço. A minha fala vai ser muito mais focada na relação desse desenvolvimento com a consequência disso para a gente, titular de dado pessoal. Eu fiz aqui algumas anotações, então vamos lá. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de software. Certo? A gente está falando de software, tanto no desenvolvimento quanto no uso do software. E isso está regido por uma lei específica. Não, ela não é só geral, de propriedade, direitos autorais e intelectual. Tem uma específica que é popularmente conhecida como a lei do software, que traz quem é que detém a autoria desse software, quem pode comercializar o software, como é que se ganha dinheiro com software. Eu digo que esse software é de quem. Então, existe uma lei que trata sobre isso. E quando a gente fala de direito brasileiro, todas elas têm que conversar. Todas elas têm que conversar. Ah, mas se der conflito, se uma lei disser uma coisa e a outra lei diz o que é. A gente vai para alguns princípios de proporcionalidade, de ponderação, de interesse público em detrimento do seu interesse individual, e aí a gente vai resolvendo eventuais conflitos. Mas essa lei do software, ela precisa conversar com a Lei Geral de Proteção de Dados, mesmo que ela tenha sido anterior ao que diz a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí eu trago a primeira questão para a gente pensar, que eu também não tenho solução, tem problema. Tudo que se fala de direitos autorais está muito relacionado a dar crédito. Eu vou falar sem tecnicidade, certo? Aqui a gente está conversando, igual no botequim, só falta cerveja, mas tem água aqui. Então, sem tecnicidade, os direitos autorais são associados a um indivíduo, em poucos casos, aos CNPJs. Quando autorizado, quando de cessão, quando desenvolvido, por exemplo, um software dentro de uma empresa com um empregador, um serviço público, etc. Mas, de maneira geral, está associado a um ser humano, e o pessoal que é especialista muito em propriedade vai detalhar muito mais esses detalhes. E aí, quando eu penso em Lei Geral de Proteção de Dados, os dados pessoais fazem parte da autodeterminação do sujeito. É um pedaço da gente, igual um cabelo, igual uma mão, igual um pé. E aí tem essa relação direta. Se a propriedade intelectual ela é associada a um ser humano e os dados pessoais é parte do ser humano, não tem como a gente não pensar em propriedade intelectual, quer seja com IA ou sem IA. Aí eu tiro a IA. Quer seja com IA ou sem IA, sem botar essas duas leis para conversar. Aí vamos botar IA no meio. Vamos botar IA no meio. A gente sabe, de computação, por mais que vocês não sejam especialistas em inteligência artificial, assim como eu não sou em inteligência artificial, que quanto mais dados a gente tiver, mais treinada a IA. Quanto mais dados pessoais eu tiver, a depender do contexto, mais eficiente vai ser o resultado daquela IA. Então, quanto mais aquele algoritmo tiver informação sobre a minha personalidade, o meu comportamento, os meus gostos, muito mais eficiente vai ser aquelas proposições e as soluções da IA. Esse é um ponto, assim, seríssimo, porque a gente pode ter um grande problema, que é um furo de privacidade massivo. Aí eu trago outra questão. Então, a primeira questão é essa. Quanto mais dados, melhor IA. A probabilidade dessa IA ser muito boa e acertar o que eu quero como resultado é muito maior. Quanto mais dados pessoais, mais eficiente fica. E eu tenho um grande problema em potencial, que é massivamente interferir na privacidade das pessoas. E uma coisa que eu sempre chamo a atenção quando eu falo de proteção de dados pessoais é que os danos aos dados pessoais, eles não são computacionais, eles são reais. Você sofre na sua vida. O preconceito é na sua vida, a perda de dinheiro é na sua vida, a perda de uma conta é na sua vida, acabar uma relação é na sua vida. É tudo vida real, não é vida virtual. E outro detalhe que eu trago é que o dano é irreversível. Você só minimiza a consequência do dano. Por isso a gente tem que ter legislações e consequências preventivas, porque quando o dano existe, você não resolve. Ah, mas o WhatsApp e o Meta tirou do ar aquela postagem e tirou a minha foto que o TikTok usou sem autorização, tem uma ação judicial com relação a isso. Para quem não sabe, só um parênteses, quem tem a conta do TikTok desde janeiro de 2021 comprovado, tem uma ação judicial que está em segunda instância, que todos os usuários vão ganhar por indenização R$ 500, porque o TikTok usou indevidamente os dados pessoais para treinar a sua IA, com finalidade diversa. Então, está em segunda instância, fiquem aí ligados, a depender da decisão do tribunal, todos os usuários vão ganhar R$ 500. E aí, nesse parênteses, isso é uma consequência. Já estão comemorando, né? O After Campus.
After Campus. Mas ainda já teve a decisão em primeira instância, está recorrendo. Então, isso é uma consequência do uso da IA com dados pessoais e uma consequência de privacidade massiva. E aí, outra coisa que eu trago é o seguinte, mas a gente precisa de dados pessoais. É simples. Senão não tem um IA massa, a depender do contexto. Não é que a LGPD e as outras leis, na minha concepção, não veio para travancar a inovação, veio para dar regra ao jogo. Porque senão é muito desleal as big techs conversar com o titular de dado. Aí vamos botar no contexto do Brasil, que a gente tem um índice de analfabetismo enorme. Se não tiver quem fale por essa galera, as grandes indústrias vão usar, sim, de forma muito, muito, muito agressiva os dados pessoais. E, de novo, os danos são irreversíveis. Eles podem ser minimizados, mas os danos são irreversíveis. Alguém ser preso porque vazou um dado, ou porque foi dado errado um nome, um homônimo, e passar uma noite na cadeia, uma mulher deficiente, preta, pobre, e aí no outro dia, 24 horas, é que vão provar que não foi ela já passou essa noite na cadeia. Me avisa em 5 minutos, viu? Que eu gosto de falar. É irreversível, ela passou essa noite na cadeia. A gente só minimiza. Então, é sobre isso que a gente está falando quando eu estou falando de IA. E aí eu tenho outro problema. A gente precisa de dados pessoais e tem aí... existe na LGPD as bases legais que nada mais são do que autorizações judiciais para usar os dados pessoais. Você pode usar e tem que ter na lei essa casadinha. Eu uso dado pessoal com IA ou sem IA para isso, de acordo com essa base legal. Existem duas bases legais que são bem conhecidas. O consentimento, né, que todo mundo acha que só posso usar dado pessoal se der consentimento. Não é verdade. Existem 11 bases legais em que eu posso usar sem ser consentimento. E existe outra chamada legítimo interesse, que é assim, o dono da empresa tem legítimo interesse e consegue comprovar num relatório que sem o uso do dado pessoal não tem como ele operar. Não tem como a minha IA rodar. Eu não tenho uma base de treinamento se eu não acessar massivamente os dados pessoais daquele monte de indivíduos. Vamos pensar no problema do consentimento. Eu dei consentimento em prol da ciência, em prol da indústria, em prol de um serviço que eu quero com a IA. A IA vai ajudar a minha vida e eu quero dar meu dado pessoal. Usou e um belo dia disse eu não quero mais. Como faz, tecnicamente, em computação para tirar isso da base de dados? Aí vamos piorar a situação. A gente usou esses dados para IA generativa. Como é que eu faço para reverter? Aí vamos piorar mais. O titular do dado pessoal, segundo a LGPD, que não tem nada a ver com as leis aqui, ó, que os meninos comentaram, é tudo LGPD que eu estou falando. Se eu falei de IA, uso ou desenvolvimento, para LGPD isso se chama vulgo, tratamento de dados pessoais. Se tem tratamento, o titular tem direito. Não quero saber por que foi usado ou desenvolvido, ele tem direito. São 11 direitos. Um deles, explicação algorítmica. Como é que eu explico isso mesmo? Para quem não é de computação. Reversibilidade da IA. Eu dei o meu consentimento, estava tudo certo, tudo legal. Agora eu não quero mais. E eu tenho direito, está aqui no artigo 11 da LGPD. Aí eu vou complicar mais. O artigo 20 da LGPD diz que o titular do dado pode rever qualquer decisão tomada 100% automatizada, como é o caso das IAs, sejam elas generativas ou não generativas. Mas a lei é de 2018, entrou em vigor em 2020, a gente está em 2024, essa lei está valendo hoje? Tá. Alguém pode procurar um advogado ou um juizado sem advogado e pedir esse direito a qualquer empresa de desenvolvimento de software? Pode. E quem vai decidir sobre esse pedido final, se for judicializado? É alguém de computação ou é alguém de direito? Já está valendo. E o que é que a gente faz? Por isso eu disse a vocês, eu vou trazer os problemas. Eu não sei como faz. Beleza. Eu não sei como faz. Eu sei que a gente tem direito sobre isso, a lei já está valendo, ela precisa conversar com tudo isso. Agora vamos trazer, isso aí eu falei só, direitos, a proteção a dados pessoais e privacidade versus IA. Vamos botar propriedade intelectual no meio para a gente fechar. Para eu trazer mais problema, não solução. Certo? Coloquei lá meus códigos-fontes abertos no GitHub. Quem usa GitHub aqui? Quem é de computação que não usa GitHub, você vai chegar na sua casinha depois da Campus Party e vai abrir sua conta, viu? Porque a empresa, a primeira coisa que pergunta é o seu LinkedIn, o seu nome e o GitHub. Senão você não consegue nem estágio. Então, tem o GitHub, está aberto o código, o GitHub está usando, ou outras empresas usando o código-fonte. E o jeito que você codifica, ou faz as suas anotações, ou comenta o seu código, pode ser considerado dado pessoal, porque ele identifica. Eu sempre crio uma classe com letra maiúscula e sempre boto um underline se tiver uma segunda palavra. Eu nunca uso preposição em nome de funções ou procedimentos. É o meu jeito, só Juliana escreve assim. Se só Juliana escreve assim, qualquer informação ou dado que identifica um titular é considerado dado pessoal, inclusive a forma de eu codificar. Deixei open source. Pode usar com a IA. Daqui a 5 anos eu digo assim, não deixei, e está todo mundo escrevendo aqui os códigos gerados pelo ChatGPT, está tudo sendo igual a mim. Eu quero agora os meus direitos autorais pela lei do software, pela lei da propriedade intelectual e os meus direitos de danos e reparação, que eu não recebi lá atrás, pelo Código Civil e pela Lei Geral de Proteção de Dados. Todas as leis que eu falei agora, elas estão valendo hoje. Todos os códigos-fontes de vocês abertos, com as licenças que a gente tem escritas hoje, não cobrem nenhum desses direitos. Como é que a gente resolve? Eu não tenho a menor ideia. Não tenho ideia de como se explica algoritmo, para quem não é de computação. Não, ele tem uma ideia boa que a gente conversou. Eu adoro o que ele vai falar. Não tenho ideia como a gente coloca isso em processos judiciais e administrativos. Tenho receio sobre o uso massivo. E só um detalhe, para eu finalizar. A LGPD é de 2018, ficou sem valer até 2020. Então, o que vocês acham que as empresas, agressivamente, que não tenham ética ou não têm, fizeram de 2018 a 2020 com os seus dados pessoais? O meu nome continua desde que eu nasci. O meu endereço, talvez. O meu telefone tem 25 anos.
Esses dados, a lei não pode retroagir, aí é direito, a não ser que seja em benefício do réu. Então, a lei só vale de 2021 para frente. O que vocês acham que aconteceu com os nossos dados pessoais? De 2018, que já tinha a lei toda escrita, até 2020. Então, eu deixo esses questionamentos, a gente vai discutir um monte. Espero que eu tenha aí balançado a cabeça de vocês. Algumas soluções o pessoal de propriedade intelectual vai trazer para mim, se Deus quiser, que a gente conversou. E agradeço, fico à disposição para quando for aberto aí para os questionamentos. Muito obrigada. Obrigado, Juliana. Nossa, maravilhosa a exposição, parabéns. Deixou o sarrafo aqui, hein? Deixou o sarrafo aqui. Eu vi Sérgio ali anotando desesperadamente um monte de coisa, né, das perguntas aqui que você trouxe. Achei maravilhoso, parabéns. Então vamos direto para João. João, tá contigo aí. 15 minutos, tá bom? Boa noite, gente. Tudo bem? Eu vou pedir licença aqui aos meus colegas para falar em pé. Eu gosto de falar em pé. E ao Juarez para colocar aqui a imagem na tela. Mas que vocês estão com a imagem aí, né? Ainda bem que eu trouxe o pôster. Legal. Então, a partir do que a professora Juliana trouxe, que foi a problemática do nosso tema de hoje, eu vou dar contexto e vou deixar para o nosso ilustre professor Sérgio lidar com as respostas. Então, Juliana trouxe os problemas, eu vou trazer o contexto, e aí o gran finale, o nosso querido professor Sérgio. Então, minha fala tem duas partes. A primeira eu falo do contexto da propriedade intelectual, do direito autoral, para quem quer empreender, para quem quer montar uma empresa startup e tem que enfrentar o arcabouço jurídico institucional brasileiro, que é hostil. Mas aqui a gente fez uma abordagem para tentar simplificar, que é esse material que vocês têm em mãos. Então essa é a primeira parte. Eu vou falar sobre propriedade intelectual e direito autoral num contexto de uma empresa de tecnologia startup no Brasil. E é essa imagem que vocês têm em mãos. E a segunda parte da minha fala, eu vou questionar o que é inteligência artificial. Então, de um lado, a gente vai falar de contexto da empresa e de todas as questões, e de outro, a gente vai falar o que é inteligência artificial, quais os conhecimentos necessários para se saber inteligência artificial e quais os limites da inteligência artificial. E aí, a partir daí, nosso olhar fica muito mais treinado para a gente responder as perguntas sobre direito, propriedade intelectual e direito do autor. Tá? Então, essas são as duas partes da minha fala de hoje. Então, nessa imagem, eu queria conduzir o olhar de vocês de dentro para fora. Então, essa imagem ela é para ser lida de dentro para fora. Aí vocês vão perceber que tem 4 perímetros, né? Um amarelo vai esverdeando e tal. Então, o primeiro perímetro é a fase de ideação. Então, Steve Jobs e Steve Wozniak na garagem, idealizando o que viria a ser a Apple muitos anos depois. Então, a fase de ideação, que talvez seja a fase que vocês mais conheçam até o presente momento, de vivenciá-las, né? E aí depois você tem prototipação, eficiência e escala. Então, essas são as fases de uma empresa startup. Aqui eu não estou reinventando a roda, eu só estou partindo de um lugar que nos é comum. Alguém aqui pretende empreender, ter uma startup de tecnologia, software digital, algoritmo, inteligência artificial? Beleza, prestem muita atenção, muita atenção. Então, o que se deve pensar das questões jurídicas, legais, regulatórias, quando eu estou na garagem, na fase de ideação? Aí a gente mapeou aqui. Depois eu vou prototipar. O que eu preciso me ligar na fase de prototipação, de validação das questões jurídicas? E aí, essa segunda fase aqui. Eu já validei meu produto, agora eu quero buscar eficiência antes de escalar. Porque se eu escalar sem eficiência, eu quebro. Então, a terceira fase, o que eu tenho que fazer na fase de eficiência? E o que eu tenho que fazer na fase de escala? Legal. Aí eu dividi em 6 áreas estratégicas, que são essas pizzas, né? Então, a pizza é o seguinte. Tem questões regulatórias que dizem respeito à relação de sócios. Tem questões que dizem respeito a questões financeiras. Tem questões que dizem respeito à propriedade intelectual, que é o nosso foco hoje. Tem questões que dizem respeito a questões trabalhistas, questões tributárias e o dia a dia operacional da empresa, da startup. E o que você faz em cada momento, em cada uma dessas áreas. E o tamanho da bolinha representa a relevância daquele tema para uma empresa que se dispõe a ser startup. Então, olha o tamanho da bola de propriedade intelectual que envolve direito autoral, que envolve uma série de questões. Isso aqui está online, tá? Tem um site que eu fiz só para esse material, joãofalcão.com.br. E se você clicar nele, cada uma dessas bolinhas vem uma janelinha e te explica o que é, o que a gente deve tratar. Principalmente essa parte aqui de propriedade intelectual, que é essa pizza, que é o contexto. Então, o que a professora Juliana colocou sobre propriedade intelectual, direito autoral, inteligência artificial, do ponto de vista de uma startup, é essa fatia aqui. Mas eu queria muito compartilhar com vocês a visão do todo. É importante a gente saber que existe esse todo. Eu tenho um livro, eu publiquei um livro explicando isso profundamente e preparei uma portinha secreta no meu site. Se vocês navegarem lá, vocês não encontram o livro, mas se vocês forem na URL hoje, amanhã, por esses dias, e digitarem /livro, joãofalcão.com.br /livro, aí vocês fazem um download, não precisa nem botar e-mail.
Meu give back, meus 2% para o ecossistema, para a gente realmente fortalecer e sair e a gente ter mais empresas e startups sendo fundadas e sem carregar esqueletos no armário, enfim, deixar dinheiro na gaveta. Quando dá certo, se a gente não olhou para essas questões, propriedade intelectual inclusive, a gente pode ter problemas. Tá? Então esse é o contexto onde se insere propriedade intelectual, direito do autor, num cenário de uma empresa startup no Brasil. É isso aqui. E aí, todo mundo que trabalhar na empresa tem que assinar uma cartinha de acordo de titularidade, dizendo o seguinte, ó, tudo que eu estiver desenvolvendo aqui, eu tenho consciência de que pertence ao CNPJ, à empresa, etc. E tal. Então é importante não só os sócios assinarem esse acordo de titularidade, mas todo mundo que venha, de uma forma ou de outra, se envolver com a propriedade intelectual da startup, com software, com a inteligência artificial. É saudável, a gente está sempre atento desde o V0, desde o início, desde a garagem, é importante ter esse olhar. E aí agora eu vou entrar na segunda parte da minha fala, que é sobre inteligência artificial. E aí é como que a gente começa a pensar em propriedade intelectual e em direito do autor no contexto de inteligência artificial. E aí a gente precisa primeiro entender o que é inteligência artificial. Tem 3 perguntinhas. Juarez. Boa. Obrigado. Então, Juarez é sangue bom. Então tem 3 perguntinhas que é importante a gente compreender para poder avaliar, para poder entender onde começa e onde termina um sistema algoritmo baseado em modelos de inteligência artificial. Então, para a gente poder falar de propriedade intelectual, direito do autor, no contexto de inteligência artificial, a gente precisa entender o que é inteligência artificial. Eu me abracei com esse problema. É minha tese de doutorado. Queria que Renata, minha colega de pesquisa, veio aqui prestigiar, gratíssimo. Então, eu me abracei com esses problemas, que são problemas filosóficos, né? Aqui a gente está colocando de forma muito simples, mas isso aqui é uma pergunta de ontologia, isso aqui é uma pergunta de epistemologia e isso aqui é uma pergunta de ética. Então, são conceitos filosóficos. Eu fui buscar os fundamentos filosóficos da inteligência artificial para a gente, a partir daí, o Sérgio poder responder todas as perguntas que a gente quiser. Então, de primeiro, inteligência artificial, a ciência da computação estuda os algoritmos, e aí a gente tem que se alinhar aqui que inteligência artificial são sistemas algorítmicos computacionais, né? Essa é uma definição bem básica. A ciência da computação estuda algoritmos há 100 anos, tá? Mais ou menos 100 anos, mas sobretudo dentro do laboratório. Então a gente está fazendo esse marco, que é o seguinte, o sistema algoritmo de inteligência artificial ele tem um ciclo de vida. Ele começa no laboratório, ele é criado, testado, desenvolvido, validado no laboratório e depois ele vai para o mundo. E aí ele tem um segundo momento de vida. E a gente está dividindo isso muito claramente. Algoritmos no laboratório e algoritmos no mundo. Né? Aqui eu gosto de falar que é na selva. Quando você pega o algoritmo e bota na sociedade, o que pode acontecer é inimaginável. Então a gente tem muito conhecimento sobre isso. A ciência da computação tem muito conhecimento sobre isso. Mas a gente não tem conhecimento sobre isso. Isso aqui é muito novo para a gente nessa escala que a Juliana explicou aqui muito bem. Escala de dados, escala de pessoas, de sociedade. Então, o nosso foco, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando dos algoritmos no mundo. Esse aqui é o contexto. Por quê? Porque quando a gente vai estudar inteligência artificial, um dos próximos slides, a sociedade faz parte do próprio algoritmo e aí a gente vai chegar lá. Isso aqui são os 100 anos de estudo da ciência da computação em todas as áreas, ou algumas áreas, é ilustrativo, né? Mas a gente tem muito conhecimento com base na matemática, na lógica, na física. Mas isso não está sendo mais possível a gente compreender o algoritmo no mundo só com matemática, física e lógica. Está na hora da gente pensar em política, economia, sociedade, num contexto algorítmico, de desenvolvimento. E aí o algoritmo foi para o mundo. Né? Então, aqui há algumas barberagens já mapeadas, freando de repente, e aí o acidente aqui não reconhece alguns obstáculos na pista. Então, o algoritmo ele vai para o mundo e ele começa a interagir com a sociedade. O humano não é matemático e o humano pode retreinar o próprio algoritmo. Então, o humano passa a fazer parte da própria inteligência artificial e é aí que complica tudo. É aí que a ciência da computação chegou no lugar e falou, caramba, disso eu não entendo tanto. E aí tem um monte de gente se abraçando para avaliar esses impactos. E agora eu vou responder... Como é que eu estou de tempo? Falta? Tá. Então, agora eu vou começar a responder aquelas 3 perguntas. Então, o que é inteligência artificial? O que constitui um sistema algoritmo baseado em modelos de inteligência artificial? Ele tem um core, tem um hardware, que aqui tem desde eletricidade ao hardware propriamente dito, um core. A gente entra no universo de software e aí de linguagens de programação, tem uma camada, tem o algoritmo propriamente dito, passo a passo, a regrinha. Você tem os dados, e aqui é um pouco da área limítrofe entre o laboratório e a sociedade. Até aqui, essa fase de dados, o algoritmo no laboratório, ele é um simulacro da sociedade sendo testado por dados, mas ainda num ambiente controlável. Daqui para fora, é esse bicho novo. É inteligência artificial, é machine learning, é deep neural network, porque aí você tem a interface com a sociedade e a sociedade interagindo diretamente, podendo inclusive reprogramar todo esse core. Salvo esse contexto aqui, mas o próprio usuário reprogramar, isso muda tudo. Essa é a grande questão que inclusive influencia nas questões de propriedade intelectual e de direito autoral. Opa, apertei o botão errado.
aqui é quais os conhecimentos necessários para se compreender a inteligência artificial. Além da matemática, da física, da lógica, da estatística, da engenharia, a gente precisa começar a falar sobre ciências humanas, ciências sociais e ciências ambientais no desenvolvimento de algoritmos. E aí já tem vários exemplos, já tem várias barbaridades que algoritmos só com pensamento matemático foram para a sociedade, não lidaram com essas questões que estão hoje na sociedade e fizeram uma barbaridade. Opa! Esse é meu último slide. E aí a questão ética. A questão do que quais são os limites da inteligência artificial. E eu gosto muito dessa escultura budista que tem essas duas mãos e que essas mãos significam o seguinte: uma está assim, seja bem-vinda à inteligência artificial. Você é muito positiva, você resolve um monte de problemas que a humanidade precisa. Venha, nós queremos você. Mas tem uma mãozinha também que fala, olha, alto lá, vamos regular, vamos colocar regra no jogo, não é isso? Vamos colocar regra no jogo. Então não é nem ser contra, nem ser a favor. Eu acho que é ter consciência e olhar para além da matemática, da física e da lógica para lidar com a inteligência artificial e a gente poder compreender onde começa e onde termina o direito autoral. Onde começa e onde termina a propriedade intelectual. A gente precisa compreender o que é a inteligência artificial e quais os conhecimentos necessários para a gente poder começar a responder as perguntas que o Sérgio... Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado. Show, show. Parabéns, João. Deixa os slides, por favor. Posso usar um slide seu, João? Eu queria só pedir para deixar no slide das perguntas, aquele primeiro slide com as 3 perguntas. Desculpa. Não, que é isso. Tá contigo aí. Passou o bastão. Vou cobrar royalty. Direitos autorais, perfeito. Então, com vocês agora, Sérgio Branco, que vai responder todas as perguntas, entendeu? E colocadas aqui. E aqui vocês vão colocar também. Acho que vai ter um espaço, né? Também para perguntas, aí no final. Então, Sérgio, tá contigo. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado aí, João, por ter aberto o precedente de falar em pé, que eu também vou fazer, e pelo uso aí das suas perguntas. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Mas primeiro eu tenho que contar uma história. Não sei se vocês souberam dessa história, mas em 2011, um fotógrafo inglês chamado David Slater foi à Indonésia fazer fotos de macacos. Ele era um fotógrafo da natureza, e ele vai lá fotografar macacos na natureza. O que acontece é meio controvertido, há mais de uma versão, mas eu vou contar para vocês a versão mais interessante e mais divertida. Vamos tentar acreditar nessa versão. Ele está tentando tirar as fotos dos macacos e os macacos não estão reagindo muito bem à presença da câmera. E ele não sabe muito bem o que fazer, ele tenta de um jeito, tenta de outro, não consegue, até que a câmera dele é furtada por um macaco. O macaco pega a câmera e leva. E depois de um tempo, ele recupera a câmera. Ele vai lá no meio, né, da selva, onde estão os macacos, e recupera a câmera. E quando ele pega a câmera de volta, o macaco havia feito 200 fotos. Seu fotógrafo nato. E a maioria das fotos era imprestável, mas algumas fotos eram selfies muito bem tiradas. O macaco tá bonito, sorridente, o fundo... Nem eu sei fazer selfie tão boa assim. Fundo desfocado. Se vocês colocarem no celular selfie, macaco ou Naruto, macaco tinha até nome, Naruto, vocês vão ver a selfie. E essa foto fez muito sucesso, porque é uma foto de fato muito bonita. E foi parar na Wikimedia, num site. O David Slater até pensou assim, eu vou pra National Geographic com essa foto. A foto vai parar num site, quero crer pelas mãos do fotógrafo, né? Não do macaco, porque também seria esperado demais, vai parar no site. E o fotógrafo entra em contato com o site dizendo, tire a foto daí, porque eu não dei autorização para a foto estar no site. E o site diz, eu tirar a sua... Quem é você? Não, a foto não é sua. Quem tirou a foto foi o macaco. E é aí que vem a minha pergunta para vocês. Quem tem o direito autoral sobre essa foto? Nós temos 3 possibilidades. O macaco, o fotógrafo ou ninguém. Quem acha que é o macaco o titular? Levanta a mão. Quer dizer, o autor, né? É o titular. Quem acha que é o macaco? Levanta a mão. Quem acha que é o fotógrafo? Quem acha que não é ninguém? Esse caso palpitante ocupou... Não sei se vocês percebem a conexão, talvez ela não seja tão óbvia, mas vocês vão entender. Esse caso palpitante ocupou todos os congressos de inteligência artificial durante vários anos. Porque a discussão que nós temos aqui, no caso do macaco, é justamente o centro da discussão da inteligência artificial. Porque quando uma ferramenta de inteligência artificial cria uma obra sem intervenção humana, é como um macaco tirando foto. Por quê? O macaco, tentando reduzir uma discussão muito complexa a uma coisa que caiba em 15 minutos e eu ainda tendo que responder todas as perguntas que foram feitas, o macaco não pode ser o titular do direito autoral, pelo menos do ponto de vista da lei brasileira, mas isso vai ser reproduzido praticamente em todas, porque ele não é um ser humano. E no direito brasileiro, os titulares de direito são as pessoas, físicas ou jurídicas, mas pessoas. Macaco está fora. Será que o fotógrafo é o titular? Ele é o dono da câmera, era o projeto dele. Se a gente tivesse mais tempo, a gente talvez especulasse um pouco melhor, mas eu vou falar para vocês. O fotógrafo também não é o titular. Porque a Lei Brasileira de Direitos Autorais diz o seguinte, artigo 11. Autor é pessoa física, criadora de obra literária, artística ou científica. O macaco já foi barrado no primeiro requisito, porque ele não é pessoa física. São 2, né? Autor é pessoa física, criadora de obra literária, artística ou científica. O macaco não é pessoa física, mas o fotógrafo não é o criador. E aí talvez fizesse diferença
se ele tivesse dado a câmera para o macaco. Porque ele poderia dizer, mas a minha obra é a relação entre um instrumento técnico e animais. Né? Então, ele poderia falar isso. A minha obra é como é que o macaco age com a câmera. Mas ele não deu a câmera. Nessa versão, existem outras versões, mas nessa versão, o macaco furtou a câmera do fotógrafo. Ele não teve qualquer ingerência sobre o resultado. Se o macaco não é titular, se o fotógrafo não é titular, quem é titular? Ninguém é titular, porque falta autor. Faz sentido para vocês? E aí, quando a gente pensa a relevância disso para a inteligência artificial, a gente tem que olhar em dois momentos distintos. Eu falei, esse caso alimentou os debates internacionais de inteligência artificial durante muito tempo, antes do ChatGPT. Porque antes do ChatGPT, a gente sabia de cor quais eram os casos relevantes de direito autoral à inteligência artificial, porque era a selfie do macaco, que não tem nada a ver com inteligência artificial, mas a lógica é muito parecida. Era o Next de Rembrandt, que era um quadro do Rembrandt criado por inteligência artificial, era o Edmond Bellamy, que era um quadro criado por inteligência artificial, mas nós sabíamos quais eram os casos. Depois de ChatGPT e coisas semelhantes, as obras foram sendo criadas aos milhares ou aos milhões. Quem aqui já usou ChatGPT? Todo mundo, assim. Né? Talvez eu devesse perguntar quem não usou, né? Porque todo mundo usou. Quem conhece uma plataforma de música chamada Suno? Já usaram? Vocês conhecem? Já usaram. Não é muito impressionante? Eu tenho uma sobrinha de 4 anos e essa plataforma cria música, inclusive com voz, inclusive com sotaque da região do Brasil onde você quer. Com voz, com instrumento, com letra que faz sentido, com melodia. Eu tenho uma sobrinha de 4 anos e eu, em 1 minuto, criei uma música pra ela. A música, o mérito não é meu, mas a música ficou bem aceitável. E ela, claro, ficou super feliz, achando que alguém teve o trabalho de compor. O trabalho durou 1 minuto, né? Que foi o que a plataforma precisou fazer. No caso do macaco, era muito fácil a gente identificar que não houve uma intervenção humana, o que faria a foto estar em domínio público, sem autor. Mas será que a gente consegue, para cada obra criada no ChatGPT, para cada música composta no Suno, saber se houve uma intervenção humana ou não? Isso é impossível. É impossível. Como é que para cada obra eu vou tentar aferir se houve um componente humano, porque o autor sempre é a pessoa física, criadora de obra literária, artística ou científica. Isso não vai dar certo. E aí, por isso que eu pedi para o João, que fez esse slide aqui, deixar, porque eu vou olhar sob uma outra perspectiva, quer dizer, eu vou interpretar isso aqui de outro jeito, mas é super útil para mim. Porque quando a gente olha para o direito autoral, quando a gente olha para uma plataforma como o ChatGPT, que é uma plataforma de texto, ou Midjourney, que é uma plataforma de imagem, ou Suno, que é uma plataforma de música, eu tenho 2 problemas muito sérios. O primeiro é o problema do input, que é meio essa pergunta aqui: quais conhecimentos são necessários para a inteligência artificial? Porque para uma plataforma de música produzir música, ela precisa se alimentar de quê? De música. Para uma plataforma de texto produzir textos, ela precisa se alimentar de textos. E ela precisa se alimentar de muitos textos. Não adianta botar 100 textos ou 100 músicas, ela não vai conseguir fazer. Ela precisa de muito. É provável que para o Suno funcionar, para essa plataforma funcionar, eles tenham que colocar todas as músicas existentes no mundo. Mas eles podiam fazer isso? Pela lei de direito autoral, eles podem fazer isso? Cada país vai dar uma resposta diferente. A lei brasileira, me parece, neste momento, claramente impedir. E dizer, não. Eu estou dando algumas respostas para vocês, porque também, né? Eu venho do Rio de Janeiro, trago um monte de problema, não dou resposta, vou embora, pego meu avião amanhã e deixo vocês com os problemas, não, né? Algumas respostas eu tenho que dar. Então a primeira resposta é, pela lei brasileira, não pode. Não pode. Mas pela lei dos Estados Unidos, talvez possa. E há gente que defende isso. Pessoas muito respeitadas defendem isso. Só que, para tudo na inteligência artificial, para isso daqui, para tudo eu preciso de dados. Dados pessoais, às vezes, mas não só. Dados protegidos por direitos autorais. Toda base de dados, qualquer base de dados é protegida por direito autoral, mesmo que os dados em si não sejam. Ou seja, toda vez que eu alimento inteligência artificial, eu estou diante de um problema de direito autoral. Todas as vezes. Mesmo que seja uma base de dados de nome. Nome não é protegido por direito autoral, mas uma base de dados, se existe uma inteligência por trás, uma inteligência humana, por trás da criação dessa base de dados, que identifique que não é só uma lista alfabética, mas que tenha uma lógica nessa organização, eu tenho proteção da base de dados. E aí, se os Estados Unidos permitem o uso de obras protegidas por direitos autorais para alimentar e treinar sistemas de inteligência artificial e o Brasil não permite, passa a haver uma discrepância entre a qualidade do treinamento nos Estados Unidos e a qualidade do treinamento no Brasil. E aí vocês coloquem isso em escala global. E aí vocês coloquem isso em Europa, e China, e Japão, e Austrália. E aí será que, onde houver menos proteção para direito autoral, nós vamos ter uma inteligência artificial mais desenvolvida? Mas isso não soa meio estranho, porque parece que você está desenvolvendo inteligência artificial às custas de não proteger direito autoral. Percebe que nós temos um problema? O segundo problema está aqui. Eu estou dando uma interpretação livre ao slide do João, mas é muito útil. O limite é no output. A quem pertence? Quem é o dono dessa obra? Quem é o autor dessa obra? Eu já mostrei para vocês por que não pode ser a inteligência artificial. Porque autor é sempre pessoa física. Inteligência artificial nem pessoa é. Então pode ser a empresa? Autor não pode ser, porque autor é pessoa física e não jurídica. Então a OpenAI também não pode ser autora. Então qual é o limite?
Há quem vai dizer o seguinte, se você cria um prompt suficientemente original, porque originalidade é um requisito do direito autoral. Sem originalidade não tem proteção. Imagina o seguinte, imagina que Juliana, além de ser uma professora talentosa, uma desenhista talentosa, vai ao Louvre e fica meses diante da Mona Lisa, reproduz a Mona Lisa com tanta perfeição que ninguém aqui consegue distinguir a Mona Lisa original da Mona Lisa da Juliana. Anos de treinamento, dedicação, esforço, dinheiro gasto em cursos, a ponto de, ser impossível distinguir. Eu, sem talento nenhum, vou lá, tento reproduzir a Mona Lisa igualzinho e fica horrível. Nem um pouco parecida. O curioso nesse exemplo, e o irônico, é que a obra dela não é protegida por direito autoral, porque é exatamente igual ao original. Falta originalidade. A minha, que é um desastre, e certamente seria, porque eu não tenho talento nenhum para desenhar, a minha, curiosamente, é protegida por direito autoral, mesmo que eu quisesse fazer uma coisa idêntica, porque eu não consegui. E aí ela ficou diferente, e por ficar diferente, ela é protegida. Então eu preciso da originalidade para a criação. Mesmo que a obra criada pela inteligência artificial seja original, se eu não tenho uma pessoa física, eu não posso proteger. Porque eu preciso das duas coisas. Eu preciso da pessoa física e eu preciso da originalidade. E aí, então, para encerrar, porque o meu objetivo hoje é só fazer vocês entenderem onde estão os dois pontos de problema quando a gente relaciona o direito autoral com a inteligência artificial, que é no input e que é no output. Que é se eu posso treinar e a quem pertencem esses direitos. Se eu posso treinar vai depender da lei de cada país. Porque os Estados Unidos vão ter um sistema de fair use que é mais maleável. É mais possível mesmo que nos Estados Unidos você possa usar as obras para treinar. O Brasil, que segue a tradição da Europa continental, não tem fair use. A gente não usa o sistema de fair use. A gente usa o sistema chamado limitações. Tem uma lista do que pode fazer. E na lei brasileira, não tem na lista treinamento, claro, né? Porque a lei brasileira de 98, não se podia imaginar que isso ia acontecer. E no output, a pergunta é a quem pertence. A lei brasileira claramente vai dizer se o autor é pessoa física, criadora, e a obra foi criada apenas por inteligência artificial, eu não tenho uma pessoa física criadora, a obra é igual à foto do macaco, estaria em domínio público. Só que e aqui para concluir, só que como nós não temos como aferir obra a obra, se houve uma intervenção humana ou não, a gente vai precisar regular de outro jeito. Porque o critério que nós temos agora não é suficiente. O critério do direito autoral da lei brasileira atual não resolve a questão. Daí, a consulta pública, que o Francesco já mencionou, que está no site oquequeremosdaia.com.br, onde vocês podem acessar. Um dos problemas é o direito autoral. E vocês imaginem, direito autoral é só um dos pontos. A gente tem que regular também saúde, educação, segurança, tudo mais que vocês possam imaginar. E se vocês se interessam pelo tema, deem uma olhadinha no site do instituto onde eu sou diretor, itsrio.org. Muito material gratuito, muitos livros, muitos textos, muitos cursos gratuitos, inclusive de direitos autorais. E eu estarei lá à disposição para a gente continuar essa conversa, outra oportunidade. Muito obrigado. Valeu, Sérgio. Cravou também. Eu acho que fechou com chave de ouro a discussão. Pelo que eu vi, não tem como abrir para pergunta, né? 2 perguntas ou 2 minutos? 2 minutos? 20 minutos, é isso? Alguém teria aqui alguma pergunta na plateia? Levantou primeiro. Está mais perto também, né? Aí fica... Opa, tudo bom? Meu nome é Rafael, eu tenho 25 anos. Hoje eu estou atuando com a parte de implementação de software na parte de privacidade, particularmente com a OneTrust, mas com muitos outros, parte de Privacy Tools ou ferramentas similares. E minha dúvida vai para tu, Ju. A minha primeira dúvida seria a seguinte: eu sou mais um entusiasta na parte de privacidade, um curioso. Então, assim, quando a gente fala sobre a parte de algum processo ou algo do tipo, a gente tem as bases legais, claro, mas vamos dar um exemplo. Uma pessoa tem uma dívida em uma empresa e, por exemplo, ela chega lá e diz, eu quero que você exclua os meus dados. A empresa ela pode atribuir uma base legal, por exemplo, de proteção ao crédito e dizer, olha, não consigo, até você quitar suas pendências. Nesse caso, eu já vi alguns documentários, um particularmente, que fala muito sobre essa parte de termos e condições de uso. Porque você deu o exemplo do TikTok e ficou isso na minha cabeça, de tipo, poxa, tem os termos e condições de uso que ninguém nunca lê. E aí, imagina, ninguém lê, é muito grande, muito extenso, você só vê lá, aceitar e vai embora começar a usar. Então, quando a gente fala do caso do TikTok, a minha dúvida era essa, tipo, será que na parte de termos de condição de uso, se tivesse alguma coisa que falasse do tipo, eu abro mão dos meus direitos, ou algo do tipo, isso sobrepõe a minha vontade de querer revogar os meus dados dentro de uma IA, ou algo do tipo? Eita, eu acho que é um monte de pergunta, né? Privacidade, IA e tal. Vamos lá. Eu acho que é parecido com o exemplo do estacionamento. Se você lê o que está no ticket de estacionamento de shopping, o shopping não se responsabiliza por nada que tenha dentro do carro. Como assim? Ainda tem... Mas aí a gente pode ficar, tipo, 20 minutos, né? É tipo, fechar a câmera e ficamos, né? Adoro Campus Party, adoro. Então, bem rapidinho, é muito parecido com a questão do shopping. Tem lá no ticket dizendo, eu não me responsabilizo por absolutamente nada que está dentro do carro. Mas pode morrer do que está dizendo. Existem outros princípios e outras leis que desdiz o próprio contrato de adesão. Então, os termos de uso é muito semelhante a isso, com IA ou sem IA. Se a gente tem como direito e garantia fundamental proteção de dados pessoais, eu não posso pegar um contrato de adesão, que é o vulgo termo de uso de um software, entre eu aceito como usuário e você está dizendo as regras do jogo, e dizer, eu estou dizendo que a regra agora é essa, se eu tenho um princípio constitucional, isso aí acabou-se, vai por água abaixo. Não precisa nem de uma ADI para a gente desconstituir um negócio. Eu penso que materialmente, tecnicamente, de direito, é muito nesse sentido. Com, sem IA, com ou não direitos autorais, sabe? Obrigado. Eu acho que encerramos, né? Eita, obrigado pela ali, participação. Tem ali o Vai poder bichinho. ou não? Ele disse, ele levantou Cadê ali. o nosso...
Então, O homem foi embora. Vai, deu o microfone a ele, o homem foi embora. Encerrou. Ah, não, o homem tá aqui. Eita, Eita, a ele foi polícia embora, chegou, mas ele veio a polícia arrancar os microfones da gente. A gente vai conversando ali no então, home. eu vou dormir pensando aqui nesse slide, viu? Eu vou dormir aqui pensando em vocês, então, porque muito parabéns. obrigada. E obrigado aí pela atenção.